Opa, Flávio Dino estava certo. Mexeu num ninho de cobras e agora a CGU descobre a farra com dinheiro público que Bolsonaro deu de presente para Arthur Lira e para o Centrão. Essa farra deixou muita gente rica e elegeu muito prefeito da direita e da extrema direita. Agora, 9 horas e 57 minutos, o Conexão Globo News começa a trazer para vocês aqui os primeiros achados oficiais, formais, da Controladoria Geral da União, o órgão que fiscaliza a administração pública federal em cima da execução das emendas individuais, emendas de comissões, do chamado orçamento secreto, que o parlamento usufruiu durante anos, sem prestar contas, mesmo após determinação do Supremo Tribunal Federal. A determinação foi feita há 2 anos e a CGU coloca no papel que ela nunca foi cumprida. A CGU escreve que é impossível identificar ao longo de 2020, 2021 e 2022 quem é o patrono de dinheiro que foi literalmente perdido pelo Brasil. A gente começa a trazer os registros, e eu digo começa porque são centenas de páginas que foram anexadas aos autos no fim da noite de ontem. Portanto, também é público o registro que a gente traz para você. Nos 20 municípios desta amostra, que 20 municípios são esses, Daniela? A CGU fez um pente fino, pegou 30 municípios no total que tinham recebido um volume bastante significativo de dinheiro, fez um pente fino e foi reduzindo para você. Nos 20 municípios dessa amostra, entre as 158 obras patrocinadas com emendas, e aí eu vou pedir para você esquecer esse palavreado técnico, são emendas do relator, ou seja, de orçamento secreto e de comissão, 57, ou seja, 1/3 dessas emendas não estavam iniciadas. 4 estavam paradas. 25% em execução e 58 concluídas. Ou seja, o dinheiro foi destinado e 1/3 das obras nem sequer começou. Detalhe, esse dinheiro é naquela base da transferência a mais rápida possível. De novo, isso é uma auditoria oficial feita pela CGU nos dados que são existentes sobre o gasto das emendas secretas. Você vai ver aí a CGU explicando, né, que entre os 43 instrumentos que tratam de aquisição de equipamentos, móveis, veículos, em 22 haviam sido adquiridos todos os bens. Em 4, os bens haviam sido parcialmente adquiridos. Nos demais, ainda não haviam começado, estavam em ações preparatórias, ou seja, quem destinou dinheiro público há anos para comprar mobiliário, para equipamento público ou obras, não recebeu ainda um pedaço significativo, 17 de 44, né? 43 obras. Vamos partir para um outro ponto que eu considero muito importante, na página 148, que está aí com o nosso time. E aí, gente, eu peço para vocês prestarem bastante atenção no primeiro parágrafo, porque é uma das nossas maiores deficiências, Leilane, Camila e o Valdo, que eu sei que está aqui em Brasília também, e que vai poder falar sobre esse assunto. Na página 148, no primeiro item, você vai ver aí, ó, em relação especificamente à educação básica, das 37 obras objetos de emendas, 29, ou seja, gente, quase 80%, não haviam sido iniciadas. É dinheiro no ralo. Das 37 obras, só nesses municípios que eu citei para vocês, o pente fino, 29, 79% não haviam sido iniciadas. E aí eles demarcam em quais municípios isso aconteceu. Eu vou passar a bola para a gente poder ir fatiando esse material, como eu disse, é extenso, mas queria trazer para vocês uma segunda parte desse escândalo. Tá? Porque sim, é um escândalo. É dinheiro que saiu do nosso bolso e que a gente não sabe onde foi parar e que claramente não foi usado. A CGU anexou nos autos desse processo fotos de obras inexistentes, fotos de canteiros que não estavam prontos, diversos registros de obras que estão absolutamente atrasadas. O termo técnico é: você já recebeu o dinheiro e o cronograma de execução está absolutamente fora do esquadro. Partindo, gente, para
o que a gente vai trazer agora a respeito de ONGs, entidades da sociedade civil. A gente viu recentemente um parlamentar cujos aliados queriam abrir uma entidade de sociedade civil exatamente para receber emenda. Olha o que a CGU encontra aqui no que diz respeito às organizações de terceiro setor. A CGU, gente, constata que em 6 das 9 entidades analisadas, nesse caso aqui a CGU pegou as 10 ONGs que mais receberam recursos, que tinham recebido recursos vultuosos e passou em um pente fino. Em 6 das 9 entidades analisadas foi constatada a ausência de chamamento público. Isso está na página 4 de 7 de um relatório que eu mandei para o Lucas, já aparece aí na sua tela. É o terceiro item, tá? De 6 das 9 entidades, boa gente, muito obrigada. 6 das 9 entidades analisadas foram contratadas basicamente sem que tivesse qualquer tipo de concurso, para comprovar que elas tinham o melhor preço, a melhor prestação de serviço. E agora vamos para o quarto ponto, a respeito da capacidade operacional e técnica para a execução do objeto, ou seja, daquilo que ela recebeu dinheiro para fazer. Verificou-se que 5 das 10 ONGs das entidades não dispõem nem de equipe, nem de estrutura material ou física para executar os trabalhos. Isso, gente, eu paro por aqui para a gente poder girar, trazer esse assunto. Estou no plenário da Câmara dos Deputados, Câmara que briga para ter esse instrumento de volta, que claramente a CGU fez uma auditoria parcial, Camila, como você sabe, pensando municípios com base nos valores recebidos e de onde puxou uma pena, encontrou não uma galinha, mas uma granja inteira. É muito desperdício de dinheiro público. A partir disso, eu volto e jogo para você, Camila, com aquela frase de bastidor que a gente já contou aqui, deixada pelo ministro Gilmar Mendes numa conversa com parlamentares, quando o ministro Flávio Dino, que é o relator desse processo, que recebeu esses dados, como eu disse, entregues pela CGU oficialmente ao Supremo na noite de ontem, o Congresso, gente, foi salvo de si mesmo pelo Flávio Dino. Foi isso que disse Gilmar Mendes, porque a investigação que advém desse material deixa claro que só numa parcela há farto indício de que houve má versação de dinheiro público, no mínimo.